Band Esportes, começamos esse linha de passe com a festa corintiana, sim! O Corinthians é semifinalista da Sul-Americana e venceu como está aí no GC, ó, com autoridade. 5-0 no agregado para cima do Fortaleza. A gente está falando de um Fortaleza que quando foi para esse confronto estava brigando ali na liderança, vice-liderança do Brasileiro, hoje é terceiro, está na briga pelo título, e um Corinthians afundado na zona do rebaixamento. O favorito para esse confronto era o Fortaleza, até porque o Corinthians não priorizava a Sul-Americana. A gente está falando de um time que começou o ano, não conseguiu nem passar da fase de grupos do Campeonato Paulista, em crise institucional, crise técnica, troca de treinadores. E esse time que ainda está brigando contra o rebaixamento, mas o clima mudou, a energia mudou completamente, está na semifinal da Sul-Americana, ganhou com imposição de novo para cima do Fortaleza. E olha, o torcedor do Corinthians está empolgadíssimo, tem todo o direito. O Memphis entrou hoje no segundo tempo, mais uma vez entrando em campo, deu assistência para o gol do Pedro Henrique. O Romero extremamente iluminado. Yuri Alberto muito bem ali junto com o Romero, dando assistência também. O desempenho dos jogadores, o desempenho do time, o trabalho do Ramon vai avançando, mesmo que ainda precoce, mas vai avançando, os jogadores vão chegando e aí a energia muda, né? E aí realmente a empolgação do torcedor muda e a gente já pode dizer que estamos vendo um outro Corinthians na temporada. Era o Corinthians que o torcedor gostaria de ter visto já no começo da temporada, porque talvez a realidade fosse outra agora, principalmente com relação ao Campeonato Brasileiro. Mas é um Corinthians que para o torcedor vai começando a sua temporada agora. Tarde, mas antes tarde do que nunca. André Kfouri, boa noite, tudo bem, André? Boa noite, William, tudo bem? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Você falou uma palavra que é fundamental, crucial nesse momento do Corinthians, que é o desempenho. Hoje a gente assistiu a mais uma vitória, o Corinthians jogou bem novamente, coletivamente fez o jogo que deveria fazer. Durante o primeiro tempo não se expôs, não se arriscou, não precisava. Na verdade, o Corinthians entrou em campo com aquela postura de alguém que você quer conversar comigo? Então diga alguma coisa. Se você não disser nada, é você que quer conversar comigo, não eu. Né? O Fortaleza não disse nada. O Corinthians falou, então tá, então tudo bem, nós ficamos aqui até a hora de ir embora. No segundo tempo, com as mudanças do Vojvoda, o Fortaleza passou a ser um time mais perigoso, teve uma chance com o jogo em 0-0 na Neoquímica Arena, um pouco antes, minutos antes do gol de abertura do placar, que é uma excelente jogada e não por coincidência, mais uma excelente jogada com a participação do Yuri Alberto, que é um dos jogadores mais criticados, mais cobrados, mais exigidos e está contribuindo de diferentes maneiras, né? É mais um passe para gol que ele dá, mais um passe para gol do Romero que ele dá. E ali abre-se uma porta para o Corinthians ficar muito confortável no jogo e estabelecer esse placar que no agregado mostra um 5-0 sobre o Fortaleza, que se a gente pensar no desempenho, tanto no jogo do Castelão quanto no jogo de hoje da Neoquímica Arena, não há nenhuma distância, não há nenhum conflito entre o que a gente viu em campo e esses 5-0 no placar agregado. O momento do Corinthians é completamente outro. A mudança de postura se inicia na vitória sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro já há algum tempo, porque né, tem muito jogo, teve uma data FIFA logo depois. Mesmo quando perdeu para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians competiu, foi um time sério, jogou, teve chances, poderia até argumentar que o empate seria um resultado mais compatível com o jogo, mas não houve nada de errado em relação à arbitragem, então não há nada a reclamar daquela derrota por Botafogo. E depois se classificou na Copa do Brasil contra o Juventude numa noite em que o clima na Neoquímica Arena já era outro por causa da apresentação do Memphis Depay, esse mesmo Memphis que hoje participou de um gol pela primeira vez com a camisa do Corinthians, ele dá assistência para o último gol. E a atmosfera é outra, o relacionamento com a torcida é outro, e é perfeitamente possível dizer que a cada boa atuação nas Copas, por mais que o Corinthians ainda viva perigosamente na classificação do Campeonato Brasileiro, uma coisa vai alimentando outra, e o Corinthians agora tem que se dedicar e tem que mostrar esse mesmo nível nas próximas rodadas do Brasileirão, porque com essa atitude e esse futebol, é muito mais provável que o Corinthians permaneça na Série A do que aconteça um desastre esportivo, que seria mais um rebaixamento. As coisas estão hoje muito, mas muito diferentes.
tanto no plano coletivo quanto nos planos individuais. E não há nenhum motivo para a gente achar que não vai mostrar. Boa noite. Boa noite, William, Jean, André, Calçados, aos fãs do esporte o mesmo. Porque o time, como disse o André, vem jogando bem várias vezes seguidas, talvez com exceção ao primeiro tempo do jogo contra o Atlético Goianiense. O time, inclusive contra o Botafogo, também primeiro tempo contra o Botafogo, mas aí é uma equipe que joga o melhor futebol do Brasil, quando a gente conseguiu mostrar a evolução. O elenco vai encorpando. Nesse momento, a gente vê o treinador com mais opções do que a gente via no mês passado. E eu não estou falando só porque chegaram reforços, estou falando porque o nível de jogo dos atletas melhorou, porque o nível coletivo melhorou, porque a confiança aumentou, porque, como você disse na abertura, a energia mudou. A gente logo no começo do Linha de Passe mostrava a festa dos jogadores com a torcida. Né? Eu assino embaixo o que o André disse, eu acho que os 5-0 explicam muito bem o que houve na partida. Hoje, por exemplo, foram 2 defesas apenas do goleiro corintiano e o Fortaleza precisava ganhar o jogo por 2-0. Quer dizer, o time foi consistente, entrou com uma formação mais ofensiva quando a gente olhava as características dos jogadores do que a formação do Fortaleza. Ou seja, não teve medo, usou o fator casa, que são só notícias boas. Sim. Então, claro que o futebol, um jogo após o outro, às vezes perde um jogo e a coisa desanda, mas o momento corintiano é muito bom. Muito bom. Então, o corintiano não tem, a não ser a precaução que o futebol recomenda, né? Aquele temor que tem lá no fundo, de que as coisas virem do nada. Sim. Não tem nenhum motivo para achar que a fase vai mudar ou que o Corinthians vai, por exemplo, não vai conseguir, por exemplo, sair da zona do rebaixamento e ter uma final de temporada mais tranquila. Lembrando que o Corinthians está a 2 jogos de disputar a sua 3ª final em torneios continentais na história, sendo que as outras 2, uma foi consequência da outra, ou seja, vai ser a 2ª vez que o Corinthians chega no torneio continental à final. E isso é muito grande quando a gente fala de prestígio internacional. E só para lembrar, o Corinthians também está a 2 jogos de disputar uma decisão de Copa do Brasil, que seria a 2ª em 3 anos, né? Para isso, ele precisa passar pelo adversário que venceu na decisão há 2 anos, que foi o Flamengo, né? E aí na outra chegou na semifinal. Então é realmente impressionante. Nós temos atletas do Corinthians, vamos ouvi-los, e daqui a pouco tem o Leonardo Bertozzi